pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a aula 8 de língua portuguesa. O assunto de hoje é concordância verbal, tá certo? Concordância verbal. Concordância é um modo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se acomodarem a outras palavras. A concordância verbal trata das alterações do verbo para se acomodar ao seu sujeito. Como regra geral, o verbo concorda com o seu sujeito em pessoa e número, certo? As crianças comeram muito chocolate. O sujeito e verbo eles estão na terceira pessoa do plural. As crianças, né? Elas, né? Comeram, ok? Certas situações de concordância verbal provocam dúvidas. Vejamos as principais. Não tem como ver todas, não tem como porque é inviável ver todas as opções possíveis da língua portuguesa. Mas nós vamos ver as principais, que é o que mais pega em concurso. Tá? Vamos lá. Sujeito composto. Anteposto. Nesse caso o verbo vai para o plural. Exemplo, a falta de dinheiro e a greve dos bancos confirmaram o caos. Então, vai ser plural por quê? Porque o sujeito é composto. A falta de dinheiro é uma coisa e a greve dos bancos é outra coisa. Então, é um sujeito composto. O que esses dois fizeram? Isto e isto confirmaram o caos. Certo? Então, vai ser no plural. Pós-posto, o verbo fica no plural ou concorda com o elemento que estiver mais próximo. Lembra da concordância nominal? Na concordância verbal também vai ser mais ou menos por aí. Passarão o céu e a terra. O sujeito está pós-posto, né? Passarão. Quem é que passarão? O céu e a terra. Ou então passará o céu e a terra. O verbo está no singular aqui, né? E o sujeito é o composto. Aqui ficou errado, é singular, tá, a palavra. Então assim, passarão o céu e a terra ou passará o céu e a terra. Pode concordar das duas formas, certo? Elementos identificados semanticamente. Quando os núcleos do sujeito são palavras que pertencem ao mesmo grupo significativo, o verbo fica no singular. Esse aqui pega muita gente. Alegria e felicidade, o que tu pensa? Ah, são dois. Então eles sempre nos acompanham. Acredite, não é. Alegria e felicidade são semanticamente parecidos, né? Alegria e felicidade são dois sentimentos bons, né? Duas coisas boas. Os dois expressam alegria, né? Sempre nos acompanha. O núcleo é formado por sinônimos, portanto o verbo fica no singular. Acredite, fica no singular, não fica no plural. É muita pegadinha, mas é assim que funciona a nossa querida língua portuguesa. Com elementos ligados por ou. Se a conjunção cria a relação de exclusividade, o verbo fica no singular. José ou João será eleito presidente. Ou seja, não tem como os dois serem eleitos presidentes. Então, José ou João será eleito presidente. Um deles apenas. Tu vê que parece, né, que José ou João serão eleitos presidentes. Mas não. É José ou João será eleito presidente. Como tivemos recentemente, Dilma ou Aécio será eleito presidente. Entendeu? Um deles vai ser eleito presidente. No caso, não tem como os dois serem ao mesmo tempo, né? Então, já passou, a Dilma foi eleita, tudo, mas, enfim, Dilma ou Aécio será eleito presidente. Se a conjunção não cria relação de exclusividade, o verbo vai para o plural. Correr ou nadar exigem bom preparo físico, aí vai no plural. Ah, mas não é uma coisa ou outra? Não necessariamente. Tu pode correr, tu pode nadar. Não é uma coisa assim que tu vai... Se tu fizer uma coisa, tu não vai fazer outra, né? Pode correr e pode nadar. Não é que nem José ou João que só um deles vai ser presidente. Tu pode correr ou nadar, que aí tu bota no plural e tá tudo certo. Certinho? Com elementos em gradação, o verbo concorda com o elemento mais próximo. Ou seja, o vento, a chuva, o frio, isso aqui é o quê? Fenômenos da natureza, né? Então, núcleos organizados em gradação. Vento, chuva, frio, dá a impressão que vai piorando, né? O vento é uma coisa, a chuva já é pior, o frio já é pior que a chuva. Então, não os inquietava, verbo no singular. Concorda com o elemento mais próximo, que é o frio, não os inquietava. Tá? Com as expressões um e outro, nenhum e nem outro, o verbo pode ficar no singular ou plural. Nenhum nem outro dormiu, ou nenhum nem outro dormiram. Então pode ser qualquer uma das duas formas. Nenhum nem outro pode ser dormiu ou dormiram.
tá? Verbo com o pronome apassivador se. O verbo acompanhado pelo pronome apassivador se concorda normalmente com o sujeito. Vendem-se tapiocas fresquinhas. Tapiocas fresquinhas são vendidas. Vende-se uma casa na praia. Uma casa na praia é vendida. Tá vendo? Então, o sujeito é tapiocas fresquinhas. O sujeito é uma casa na praia. Então, nesse caso, o se, né, vai puxar para que seja concordando com o sujeito. Tá certo? Verbo com índice de indeterminação do sujeito. Quando o verbo é acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito, esse fica na terceira pessoa do singular. Assistiu-se, né, alguém assistiu, um sujeito indeterminado, à demonstração de dança. Certo? Então, assistiu-se. Não é assistiram-se à demonstração de dança. Vai ser no singular, então, a terceira pessoa do singular. Assistiu-se. Porque tu não sabe quem é esse sujeito indeterminado que está aqui. Quem assistiu à demonstração de dança? Indeterminado, não se sabe. Alguém assistiu. Certo? Pronome de tratamento. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo vai ser sempre na terceira pessoa, do singular ou do plural. Ou seja, Vossa Alteza atendeu ao nosso pedido. Tem gente que pensa que por causa do vossa, tu vai falar no tu, né? Vossa Alteza atendeste ao nosso pedido. Não. É Vossa Alteza atendeu ao nosso pedido. Vossas Altezas atenderam ao nosso pedido. Então é a terceira pessoa sempre. Só que depende se vai estar no plural ou no singular. Tá? Vossa Alteza atendeu. Vossas Altezas atenderam. Certo? Coletivo. O verbo fica no singular quando o sujeito é um coletivo no singular, claro. O bando visitava a cidade deserta. Poderia dizer que os bandos visitavam a cidade deserta também, porque pode ser que o coletivo esteja no plural, claro. Mas o bando visitava. Você não pode dizer que o bando visitavam, porque é o bando, é singular, né? Apesar de ser coletivo, né? Ele é uma coisa singular, o bando, né? Porcentagem. O verbo concorda com o sujeito quando esse é um número expresso em porcentagem sem especificação. 1% não compareceu à aula. 90% não compareceram à aula. Então, 1 não compareceu. 90 não compareceram. Certo? Quando o sujeito vem especificado, o verbo concorda com esse. 2% dos alunos não compareceram à aula. 10% do alunado está em dia com as mensalidades. Porque aí tu tem que ver aqui, ó, alunos e alunado. Alunos não compareceram, alunado está em dia. Entendeu? Então não é que nem anterior. Vamos voltar aqui no anterior. Ó, 1% não compareceu, 90% não compareceram, mas não fala 1% de quê? 90% de quê? Agora, se tu especifica 2% dos alunos, 2% das mulheres, 2% dos homens, né? 10% dos alunos, 10% do bando, entendeu? Está em dia com as mensalidades. Por exemplo, 10% da quadrilha está em dia com a mensalidade. Por exemplo, né? Só para vocês terem uma noção de quando fala em coletivo, ou quando tem que concordar com o que está aqui, ó. 10% de quê? Dos cantores, 10% dos artistas, entendeu? Então, tu tem que concordar com o que está aqui e tu vai conjugar o verbo. Então, alunos compareceram, alunado está. Há situações em que o número percentual é considerado. A. O partitivo se apresenta antes da porcentagem. O partitivo se apresenta antes da porcentagem. Dos alunos, 10% estão em dia com as mensalidades. Porque alunos estão em dia com a mensalidade. Certo? Quando o verbo se apresenta antes da porcentagem, não compareceu 1% dos alunos. 1% não compareceu. Quando a porcentagem vem determinada, aqueles 20% do Senado não votaram. Aqueles não votaram. Entendeu?
Nomes usados só no plural. Quando o sujeito é constituído por nomes próprios, que só tem plural, o verbo fica no plural se esse nome vier precedido de artigo plural. Caso contrário, fica no singular. Campinas é uma cidade, tá? Campinas fica no estado de São Paulo. Sorocaba fica no estado de São Paulo. Taubaté fica no estado de São Paulo, tá entendendo? Então, Campinas, apesar de ser Campinas, que é uma palavra plural, né, que são campos, né, e tal, fica no estado de São Paulo. Esta cidade fica no estado de São Paulo. Agora, se eu digo, os Estados Unidos lideram o movimento. Aí lideram o movimento. Os Estados Unidos. Se eu tirasse o os daqui, Estados Unidos lidera o movimento. Tá entendendo? A gente sempre fala, os Estados Unidos fizeram tal coisa, os Estados Unidos atacaram o Afeganistão. Mas aí se tu colocar só Estados Unidos, né? Tu fala assim, ó, por exemplo, Estados Unidos é a maior potência mundial. Não é são a maior potência mundial, porque tu não botou o os na frente. Agora se tu falar os Estados Unidos, aí são a maior potência mundial. Pegadinha de prova também, tá? Já vi cair questão de prova sobre Estados Unidos. Pega isso, tá? Agora os exercícios de fixação, para ver se a nossa aula rendeu hoje. Vamos lá? 3 questõezinhas aqui pra gente matar. Indica a alternativa em que haja erro de concordância. Vamos achar a errada, tá? Terminadas as aulas, os alunos viajaram. Beleza. Esta maçã está meia podre? Não, meia podre é aquela que tu tira do futebol que está fedendo, né? Então, meia podre é aquela meia mesmo podre. Agora, a maçã está meio podre. A resposta vai ser a letra B, porque já está aqui o erro de concordância. Vamos ver as outras? É meio-dia e meia. Sim, tem gente que pensa que é meio-dia e meio, mas não. Meio-dia e meia hora, né? Meio-dia e mais meia hora. Dinheiro, benefícios pessoais, chantagens. Nada podia corrompê-lo. Ok. Nada podia corrompê-lo. Concorda com o nada, tá? Ajudaram no trabalho amigos e parentes. Amigos e parentes ajudaram no trabalho. Certinho também, resposta letra B. Próximo, então. O estudo e a experiência, os dois estão, ó, o estudo e a experiência, isso tudo acumulados, né, davam-lhe a calma com que resolvia os problemas que lhe apresentavam. Os problemas que lhe apresentavam. Então, B, acumulados e apresentavam. Essa é a nossa resposta. 3. Se houvesse mais tarefas, esse aqui a gente não comentou, mas deixa eu só falar para vocês. Haver com o sentido de existir ou de tempo decorrido é sempre no singular, tá, pessoal? Não comentei ali na aula, mas fica essa dica agora como um acréscimo, um adendo à nossa aula que a gente acabou de ter. Haver no sentido de existir ou de tempo decorrido é sempre no singular, tá? Então aqui, se houvesse mais tarefas, né, a B e a D, a executar, deveriam existir mais elementos. Mais elementos deveriam existir. Por que que o haver é no singular? Porque ele não tem sujeito. Agora, o deveriam existir, ele tem sujeito, é o mais elementos, tá? Não é mais tarefas, se mais tarefas houvesse, entendeu? Se houvesse, no sentido se existissem mais tarefas, né? Se houvesse mais tarefas, deveriam existir mais elementos na equipe de trabalho. Resposta vai ser a letra D. Certinho, pessoal? É isso aí, então. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.